Olá, professor Danilo, de volta com vocês. Agora nós vamos falar na aula 4, operador genético de cruzamento. Então, o cruzamento é um operador muito importante quando a gente trabalha com algoritmo genético. Ele é o operador que vai poder me gerar novas gerações, novos indivíduos, a partir das características que nós temos nos indivíduos pais. Então a gente falou na etapa anterior do processo de seleção. Então a seleção ela utiliza lá o elitismo ou alguma das características lá de seleção, né? Roleta e assim por diante, para poder escolher quais serão os indivíduos que, para a etapa de cruzamento, serão utilizados como moldes ou como formas para eu montar a minha nova população, minha nova geração. E uma característica interessante é que esses indivíduos que estarão lá melhor ranqueados ou que foram sorteados de acordo com a sua probabilidade, né? Eles possivelmente terão a maior chance de estar próximo à solução do problema que eu quero. Portanto, quando eu cruzo eles, os indivíduos que vão ser produzidos estarão muito mais próximos da minha solução. E isso então vai me gerando um caminhar dos indivíduos para a nova população, até a minha solução final. Tá? Então, basicamente, o cruzamento vai pegar características que estavam nos indivíduos pais e transferir para os indivíduos filhos. E como que ele faz isso? Então, nós temos algumas formas. Um ponto, nós temos dois pontos e outras formas que a gente vai comentar agora. Então, a primeira forma que a gente tem, e a mais simples, é o cruzamento em um ponto. Como que ocorre esse tipo de cruzamento? Então, basicamente, a gente escolhe um valor aleatório lá, entre 0 e o tamanho máximo de bits que eu tenho, ou de números que eu tenho de genes no meu indivíduo. Então vamos supor que eu tenha lá um indivíduo com 10 genes. Então eu vou sortear um número aleatório entre 0 e 10. E o valor que me der nesse sorteio, eu vou pegar metade antes desse bit e vou trocar por os cromossomos de um dos pais e o outro do gene escolhido para frente dos genes do outro pai. Então aqui tem até um exemplo. Então eu sorteei, deu esse ponto aqui. Então essa primeira metade vai ser de um pai e a outra metade vai ser do outro pai. E eu monto então um indivíduo, o outro indivíduo da mesma forma. Pega a segunda metade, joga aqui e a primeira metade pego aqui e joga aqui. Então eu vou ter dois indivíduos novos montados a partir desses dois pais, sendo que metade das informações veio de um pai, metade veio de outro. Tá? Metade que eu vou dizer assim não quer dizer que seja exatamente na mesma quantidade de genes, tá? Nesse caso aqui, como é um ponto só, foi criado aleatoriamente. Eu poderia ter a mesma situação, só que em dois pontos. Então também poderia quebrar os meus pais em duas partes, isso de forma igual. Pegaria a primeira parte do primeiro pai, a segunda parte do segundo e a terceira do primeiro de novo, tá? Faria isso daqui, eu teria um filho, faria o contrário, eu teria outro. Então, começando em cima e embaixo, em cima é um filho, embaixo, em cima e embaixo é outro filho, tá bom? Eu tenho ainda o cruzamento uniforme. O que o cruzamento uniforme faz? Basicamente, ele cria um ponto lá de uniformidade, tá? Ou seja, um ponto talvez central entre os indivíduos e sempre ele vai fazer o cruzamento nesse ponto que ele escolheu, tá bom? Então, por exemplo aqui, nesse caso ele está utilizando também uma outra tática que é
abrir mão de uma máscara. Essa máscara vai me dizer exatamente como que o cruzamento vai ocorrer. E como que ele vai ocorrer nesse caso? Sempre que eu tiver na máscara o bit 0. Então podem ver que aqui, ó, onde eu tenho 1, ele não se altera do pai. Onde eu tenho 0, ele altera, era 1, mudou para 0. Aqui 1 continua. Aqui 0 modifica de novo. Como é o 0 de novo coincidiu, continua 0. Aqui 1 não altera, 0 altera de novo. Tá vendo? Então tenho esse filho. E o outro filho seria com esse cara, com o pai, né, de baixo, só que trocando com os bits do pai de cima. Então, dessa forma que eu tenho aqui, é um cruzamento uniforme. Então, sempre vai ser nessa forma aqui para todos os pais que eu escolhi para a seleção. Por isso que é chamado de uniforme. Todo mundo vai seguir a mesma regra, tá? A mesma forma. Eu poderia ter o mesmo tipo de cruzamento uniforme, só que ao invés de selecionar 2 pais, lá na etapa de seleção, eu selecionaria um e o outro sempre seria o melhor indivíduo. Então, de acordo com o maior valor de fitness, pego aquele indivíduo e ele sempre vai ser um dos indivíduos que estarão sendo utilizados para montar os indivíduos filhos, tá? E o outro pai eu estaria então sorteando aleatoriamente, pegando o próximo indivíduo e assim por diante, tá bom? E aí faria então a mutação uniforme, o cruzamento uniforme, desculpa. Eu ainda tenho outros tipos de cruzamento, tá? De acordo com, se vocês procurarem na literatura, vocês vão encontrar cruzamento aritmético, cruzamento geométrico, cruzamento esférico e entre outros. Cada um desses daqui tem uma característica um pouco diferenciada. Alguns usam uma fórmula matemática, outros usam uma forma geométrica, tá? Então, isso vai ser específico para cada problema, para cada tipo de representação de indivíduos e, por sua vez, cada problema que eu quero resolver, tá? Não vou entrar em detalhes nesses, porque são bem característicos a determinados tipos de problemas, mas é só para mostrar que existem várias formas de fazer a operação de cruzamento, tudo bem? Que também é chamado de crossover, tá? Crossover ou cruzamento são os dois termos utilizados aí no algoritmo genético, tá ok? Então essa aula a gente fala só sobre cruzamento. A gente continua então na próxima aula o conteúdo de algoritmo genético. Até lá!